o André está aí. Não, mas nesse momento não é a CCJ. Não é a CCJ. Nesse momento é uma conversa informal para esclarecer algumas dúvidas. Na verdade, Aí depois a CCJ que vai entrar a emenda que a doutora está fazendo lá. Mas baseado no... Não, vocês mudaram? Não, nós estamos... O ofício de convite para ela foi dentro da CCJ. A CCJ convidou. Então seria importante que todos estivessem. De qualquer forma, é importante. Na hora que der ponto ali, Vai entender. Não, eles estão, mas o André não tá aí. o André não está aí. Mas é que assim, então houve confusão no convite. Porque o convite para Carol foi para as 14h30 e o convite para a CCJ às 15h. Mas não tem problema, só está faltando todas o as mesmo. reuniões Só está faltando o mesmo. o André não está lá embaixo, Lúcio? Convocado Mas querem... a Carol para todas as comissões. A Carol pode. Vai Carol. Mas eu acho que você pode abrir, de qualquer forma, abre a reunião, passa a palavra para Carol e depois dá continuidade. Deu ponto ali? Assim, os apontamentos. Os apontamentos que a Carol vai fazer sobre Atenção. Normal. Não estamos acostumados. Declara aberta a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça do dia 18 de fevereiro de 2019. Estando presentes os vereadores Eliseu Latizuk, Jorge Pichner, a vereadora Marlene Soares Munhoz e o vereador Silmar Cardoso dos Santos. Ausente o vereador André Luiz de Oliveira. Solicito o vereador Eliseu que faça a leitura da ata da reunião ordinária do dia 12 de fevereiro de 2019. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria que fosse feita a dispensa da leitura da ata, tendo em vista que todos os membros da comissão já têm a ata em mãos. Coloco em votação a solicitação do vereador Jorge Pichner. O vereador que for favorável permaneça sentado e o que for contrário se manifeste levantando. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata. Coloco em votação a ata da última reunião. Em discussão. Em votação. O vereador que for favorável permaneça sentado. Contrário se manifeste levantando. A ata aprovada por unanimidade de votos. Agradeço a presença dos demais colegas vereadores e também agradeço a presença da senhora Caroline, arquiteta da Prefeitura, dos funcionários da Casa, da nossa advogada Josimara. Gostaria de convidar Caroline, arquiteta da Prefeitura, para participar desta reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a fim de nos auxiliar com as dúvidas referentes ao substitutivo 02, ao projeto de lei complementado no 10/2017. O convite da servidora foi feito depois que o vereador Eliseu apresentou a emenda à matéria citada. Aproveitando a oportunidade, os membros da comissão querem sanar dúvidas quanto à apresentação de emendas a essa matéria. E a servidora Josimara auxiliará na apresentação. Portanto, gostaria de convidar a Caroline e que ela ficasse à vontade e usasse os microfones. Só em tempo ainda registrar a presença do vereador e membro da CCJ, vereador André. Obrigado, vereador Jorge. Boa tarde a todos. Eu venho aqui hoje à tarde para esclarecer as dúvidas que vocês tiverem a respeito do substitutivo 2, né, que foi enviado pelo Executivo, e até pela questão de prazo, né, que a gente tem com relação à aprovação de uma das leis do plano diretor. E gostaria de ficar, então, vocês fiquem à vontade e questionem, né, porque como técnica, eu também, às vezes, posso ter alguma dificuldade de explicar um pouco para vocês algumas questões, e imagino que talvez alguns dos itens que venham a aparecer na lei complementar podem surgir dúvidas e até para vocês entenderem a questão da função realmente de cada um dos itens que consta na lei. Tá? Com licença, Carol, só para te auxiliar e aos demais aqui presentes, no painel consta uma comparação entre as emendas apresentadas no substitutivo número 1,
Essas emendas foram apresentadas pela CCJ e, ao lado, vocês verificam alguns apontamentos, algumas observações, e elas são as que vieram constantes nas emendas. Todas as alterações existentes entre as emendas e o substitutivo que veio da Prefeitura constam ali, só para vocês saberem o que foi alterado entre a emenda que vocês propuseram e o substitutivo número 2 que veio do Executivo. Aí, qualquer dúvida, Carol, você vai me perguntando que eu te mostro. Ok. Surgiu algum problema ali. Solicito que o vereador Eliseu, autor da emenda, apresente seus argumentos. Boa tarde, senhor presidente, aos membros da comissão do CCJ. Nosso argumento é que foi discutido várias noites esse projeto, e foi proposto as emendas no projeto substitutivo 1. E o prefeito, o executivo, apresentou o substitutivo 2. Então, a gente pede para que anexe todas as emendas do 1 no 2 e extingua o número 1, para não ficar tramitando os dois projetos com o mesmo tema. Obrigado. Positivo. Está aberta aos demais colegas vereadores que acharem importante fazer alguma indagação antes ou posterior à apresentação que será feita pela Jucimara. Silmar, só licença um pouquinho. É importante vocês se atentarem ao fato de que as emendas constantes no substitutivo 1, elas são divergentes das informações constantes no substitutivo 2, que veio do Executivo. As metragens, elas sofreram alterações. Então, vocês vão ter que se atentar item a item para verificar se vão aprovar o 2 ou 1, porque existem metragens bem distintas entre uma proposição e a outra. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Então, durante essa semana, nós estivemos fazendo uma análise mais aprofundada novamente desse projeto e específico em relação ao substitutivo 2. Então, no substitutivo 1, essa tabela que a doutora estava passando, ela vem individualizadas, por cada zona ela é individualizada. No 2, ela está na íntegra de todas elas. O que nós identificamos? Que alguns valores estavam diferentes daquilo que do substitutivo número 1. Então, se for de comum acordo com todos os vereadores que se altere essas medidas de acordo com o que foi feito no substitutivo 1, serão feitas emendas mais específicas dentro daqueles itens. Não há necessidade de se alterar todo o anexo. Por exemplo, ali, onde que está em vermelho, a área mínima de lote de meio de esquina, né? Então, é uma situação que já vai ter que aparecer uma emenda, porque não existe, né, Carol, lote de meio de esquina. Então, vai ter que aparecer lá. No Z1, ali 2, que é a zona industrial 2, nós tínhamos colocado no substitutivo 1 uma metragem mínima de 1.200 metros. Veio reduzido para 1.000 metros. Então, nós temos que analisar. É melhor nós termos um terreno mínimo de 1.000 metros ou um maior de 1.200? O que é mais favorável para as pessoas que querem instalar indústrias? Um terreno menor, com área mínima? É mais viável, talvez se encontre, né? Agora, outros pontos que nós temos que analisar. Por exemplo, a taxa de ocupação volta só um pouquinho, na ZEIS, que é a zona de inclusão social, né? Tínhamos colocado que seria 65%, né? No que veio do município, usa 70% do terreno. Então, o que é mais viável? Usar só 65% ou usar 70% do terreno? Então, essas análises que nós temos que fazer com relação a esses anexos aqui. Outro assunto que ficou, aqui, até a Carol veio nos assessorar durante essa semana também, é em relação à emenda do vereador Eliseu, à comissão da CCJ. Então, também é uma abertura diferenciada que se está dando ao projeto, onde vem a beneficiar lotes com área mínima de 10 metros de frente, onde terão
a ocupação, ou 3 metros para uso em comum ou para uso em como é o termo? Servidão. Em servidão. Então, isso vem a favorecer também a nossa população. Né? Não só específico para um ou para outro, mas aí nós vamos ter que definir também aqui. Essa definição, ela vai ser para todas as áreas que tem lá terreno de 10 metros, ou vai ser específico para uma zona, para um tipo de loteamento. Então, tudo isso nós temos que analisar, por isso a Carol aqui para nos assessorar hoje. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra. Eu também não sei se seria com a Carol mesmo essa dúvida que eu tenho, que andei até debatendo com a vereadora Eloy agora há pouco, antes da reunião, mas com relação aos distritos fora da sede. Foi verificado que, por exemplo, no distrito da Vila Nova, há uma discrepância entre a área loteada e ocupada hoje em dia pelo perímetro urbano, que seria o perímetro urbano, com o que está desenhado no mapa. E o que está desenhado no mapa inclui áreas rurais de grande extensão, inclusive. Então, não sei se era com a Carol que a gente falaria sobre isso, ou se é com... que a gente vai ter que solucionar esse problema antes que ele se torne um problema. Solucionar essa situação antes que ele se torne um problema. Porque o cara que tem lá um sítio, planta soja, de repente virar área urbana, a propriedade dele vai pagar IPTU de uma área daquele tamanho, pode complicar, né? E a questão que eu gostaria também que fosse respondida, se for possível, não sei se a Carol pode responder isso, é se o fato da gente aprovar essas áreas públicas, esse quadro urbano nos distritos, por exemplo, Barra Bonita e Rio 15, porque Vila Nova já tem um quadro urbano definido, com documentação específica, enfim. Vai gerar incidência de cobrança de IPTU meio que automaticamente nesses distritos. E não sei se é você que consegue responder isso ou não. E outra questão é também que nesse zoneamento dos distritos não estão previstos nada além de zonas residenciais. E a gente sabe, por exemplo, na Vila Nova e na Barra Bonita, e no 15, que existem umas áreas comerciais também dentro do quadro. Então, não sei se me fiz claro, mas eram mais ou menos essas minhas dúvidas. Obrigado. Eu posso tentar sanar alguma das dúvidas, pode ser que nem todas as respostas eu tenha. Quando a gente amplia o perímetro, não necessariamente a gente obriga a pessoa a passar a matrícula dela para a área urbana, tá? Então, assim, foi feita a alteração de um distrito, sim, eu lembro, só que foi feito, se eu não me engano, em 2017, né, essa pequena alteração que eu não me recordo exatamente quando que foi. Imagino que foi aprovado no perímetro quando foi aprovado o último, agora. Então, ele foi aprovado. E o zoneamento vem, na verdade, para complementar e definir qual é a zona que cabe nessas áreas que são urbanas. Os 3 distritos são considerados área urbana pela nossa lei. Então, os 3 já são área urbana. Só que, hoje, nenhum dos 3 paga nenhum tributo. Eles são isentos, né? Que eu tenha conhecimento hoje, nenhum deles paga IPTU. Não sei se o executivo vai ter a intenção de passar a todos a pagar IPTU ou não. Eu não sei exatamente qual que vai ser a intenção, enfim. Eles sempre foram considerados e nunca foi cobrado. Daqui para frente, né, eu não sei exatamente como é que vai ser. Com relação à parte comercial, alguns distritos têm definido uma zona, os SS1, foi especificado, mas eu gostaria até de relembrar que não necessariamente por ser uma zona residencial ele não pode ter comércio. Alguns comércios são permitidos, né? Entra no permissível ou entra no permitido, depende do uso. E a intenção, na verdade, quando você define um zoneamento, é compatibilizar a infraestrutura local com o que pode ser feito de execução de oferta de serviço. Então, normalmente, quando você adensa ou opta por não adensar determinada área, é devido à falta ou não de infraestrutura básica que precisa realmente ter no local para poder ter determinados usos. Então, em alguns locais, a gente não mudou, na verdade, muito do que já havia sido estabelecido no zoneamento,
da lei de 2006, né, do plano diretor de 2006. Então, assim, a gente não fez muita alteração com relação aos distritos. Tá? A gente manteve basicamente o que tinha, e um ou outro foi feita alteração devido à lei de zoneamento em si. Tá? Basicamente isso. Está livre? Eu gostaria de ver com a Jucimara se a possibilidade dela nos explicar individualmente aquelas alterações que há entre um e outro dos projetos. Sim, Silmara, é possível. Vamos começar aqui. Carol, essa última zona que está ali, a Z12, poderia dizer para eles do que se trata? A Zona Industrial 2, ela tem o objetivo de concentrar usos mais pesados industriais ou usos que tenham um maior nível de contaminação, por exemplo. Então, não necessariamente seria uma indústria de um porte muito grande, mas ela deveria estar restrita a alguns usos mais específicos, né? Então, tanto quanto a ruído, por exemplo, né, sonoro, então ela de certa forma tem que ficar mais distante de zona residencial ou de zonas com áreas mais adensadas, ou com relação a algum tipo de contaminação, às vezes do solo, ou às vezes com relação ao tipo, por exemplo, trabalhar com óleo, né? A gente sabe que parte de veículos, por exemplo, pode ter uma contaminação grande se não tiver um tratamento adequado. Então, alguns usos foram especificados dessa forma. Para distinguir da zona industrial 1, por exemplo, que são zonas que não têm um impacto tão grande, né, um uso não necessariamente industrial, mas, em geral, se classifica por indústrias, né, mesmo que de pequeno porte. Então, a gente discerniu, na verdade, essas duas zonas, não necessariamente pelo tamanho, mas pelo impacto, e daí, dependendo do uso também que precisa. E em relação à alteração, em relação a essa alteração que teve da emenda 1, que constava a metragem de 1.000 metros, e com o substitutivo 2 foi alterado essa metragem dele. Como que foi feito essa alteração? Só para explicar para eles por que teve essa alteração de 1.200 metros para 1.000 metros, só para eles entenderem. Na verdade, o 1.000 metros, é questão de, às vezes, parcelamento mesmo do solo. É mais fácil, às vezes, fazer um lote, por exemplo, com frente de 20, 50 de comprimento, porque as quadras a gente utiliza de 100, às vezes, de metragem, de largura. Então, seria mais fácil, por exemplo, para um parcelamento, a gente pegar uma metragem de parcelamento de 20 por 50, que daria os 1.000 metros quadrados. Né? Não exatamente pela questão de ser 1.000 ou 1.200. Lembrando que o 1.000 é o mínimo, não necessariamente a pessoa precisa adotar os 1.000 metros. Né? É para que não seja menor do que isso. Apenas por isso, tá? Aí isso indagaria aos vereadores, né, aos membros, se eles vão optar pela manutenção da emenda ou se eles vão acatar o substitutivo número 2. Eu acredito que se todos os vereadores concordarem, pode ficar no 1.000 metros, né? Que é a partir de 1.000. Por mim, deixamos assim como está. Eu também acredito que é relevante, né, vereador? Além desse tópico das medidas. Sidney, você quer fazer alguma observação? Você está comentando? Em relação à taxa de ocupação máxima, na zona ELS, me corrija se eu estiver errada, Carol. ZEIS. Isso. Constava 70. Na emenda era 65. Vocês os membros vão considerar a qual metragem? Se a Coral Esse é de interesse social, né? puder explicar qual que é o motivo da alteração, por que 70 e por que 65? Eu vou fazer acho que talvez seja melhor eu explicar de uma forma geral. Quando foi elaborado pelo Executivo Substitutivo 2, eu particularmente, que fui mais à frente até para fazer a elaboração, por questão técnica, principalmente dos parâmetros, em si, eu parti não exatamente do substitutivo 1,
Tanto é que a lei em si foi toda reformulada, foi separada as seções de forma diferente para tentar ficar mais claro e mais fácil de consultar. Inclusive, a tabela foi até enxugada, não tem todas as tabelas, uma tabela separada por zona. Eu tentei incluir todas para talvez ser mais fácil de você fazer até um comparativo. Em especial da zona de interesse social 1, a gente tem algumas zonas que estão sendo decretadas como zona de interesse social no município por meio das regularizações, né, que até está sendo feito aqui na cidade. E a gente tem muitas edificações irregulares que ocupam grande parte dos terrenos. Então, o fato de ter sido 70 metros, o 70% de ocupação, ele dá basicamente quase 90 metros quadrados, considerando um terreno de 125, por exemplo. Então, foi pela questão de tentar, mais para frente, quando as pessoas vierem a tentar regularizar, não ter o problema da edificação dela ser maior do que o permitido numa zona. Então, muitas vezes a gente tem edificações em lotes pequenos que chegam aos 70%, 72%, 75%, e a gente esbarra na legislação que eu não consigo aprovar um projeto, por exemplo, que esteja com essa metragem. Então, eu achei o 65, entre 65 e 70, a diferença é pequena, mas a gente tem grandes edificações com 80, 85, 90 metros quadrados nesses lotes. Então, para evitar, talvez, posteriormente, que haja alguma negação de pedido de regularização, eu acabei adotando 70%. Tá. Presidente, então, os 65% era no projeto original, foi mantido no substitutivo 1, mas, né, como eu não voto na CCJ, mas eu vejo que a ampliação é viável, né, então, nós, quando fizemos o substitutivo, mantivemos o que estava no texto original, mas a ampliação para 70%, ela é interessante, cabe aos membros definirem daí. Entendemos, Marlene, Jorge, que a gente mantenha os 70%. Concordo também. Silmar, com licença. Em relação ao coeficiente de aproveitamento máximo, vocês vão verificar que teve algumas alterações. Não sei se a Carol quer fazer algum comentário inicial em relação a esse coeficiente para explicar para eles, antes deles argumentarem. Eu acho válido, eu não lembro, na verdade, talvez eu me recorde como é que estava o zoneamento anterior. A gente tem 3 definições de coeficiente, o mínimo, o básico e o máximo. A gente pensou em conjunto, talvez pode ser que não seja aplicável para o município por questão de porte, em adotar os 3. Por quê? Quando a gente tem o mínimo, a gente especifica para um lote muito grande, simplesmente construir uma casinha pequena, por exemplo, ele tem um lote de 1 metro quadrados no centro, que é um lote ocioso, e ele simplesmente constrói lá um negocinho de 10 metros quadrados, simplesmente para dizer que existe uma edificação num lote, por exemplo, que poderia ter realmente o seu uso aproveitado de outra forma e de forma melhor dentro do município, principalmente devido à localização. Então, o mínimo a gente estipula para que não tenha lotes ociosos e que lotes sejam subutilizados, que é a palavra técnica que a gente acaba utilizando. O básico seria aquilo que o município liberaria, digamos assim, para a pessoa construir. Por quê? Porque a gente tem no Estatuto das Cidades, né, não sei se talvez seja muito fácil de todos se lembrarem, porque o Estatuto é um pouquinho complexo com relação à parte técnica, e a gente tem a definição desses 3 coeficientes. E o máximo a pessoa poderia construir mediante outorga, né, mediante a compra. A gente não tem uma área específica ainda aprovada com relação a essa compra de poder de construção, que a gente diz. Por quê? Quando você olha o Estatuto, ele permite que o município aprove esses 3 coeficientes de forma, né, com o objetivo de arrecadação para infraestrutura, investimento em infraestrutura local. Então, quando a gente tem, por exemplo, essa definição dessas 3, a diferença que eu tenho entre o básico e o máximo poderia ser construído pela pessoa por meio de compra. Tá?
O município não necessariamente, definindo os 3, ele teria que adotar dessa forma. Tá? Ele pode simplesmente permitir sem que a pessoa precise comprar. Né? É o que a maioria dos municípios de pequeno porte optam. A gente definiu os 3, para a gente também ter bem claro que, por exemplo, normalmente a gente utiliza o básico, o 1. Então, a pessoa pode construir a área, metragem quadrada, relacionada de acordo com o que ela comprou. Se meu terreno tem 300 metros quadrados, eu posso construir 300 metros quadrados. Se, por exemplo, nas R1, que eu tenho 3, o meu coeficiente, eu posso comprar 600 metros quadrados, porque é a diferença do 3 para o 1. Tenho 2 multiplica lá a área e tal. Não que o município precise, mas o máximo realmente é o tolerado para aquela zona. Tá? Tanto é que a gente especificou valores maiores do que já constava na legislação anterior. Na legislação anterior eu tinha o coeficiente permitido, fim. Eu não tenho o mínimo, eu não tenho o básico e eu não tenho o máximo. A gente quis seguir o critério do estatuto para, posteriormente, se o município vier a ter interesse em cobrar, por exemplo, por essa compra, por quê? Esse valor adicional, ele tem caráter exclusivo de investimento local. Então, o município, com a arrecadação desse valor, ele não pode investir em outra coisa. Tem alguns incisos no estatuto que é o que o município pode investir, por exemplo, em equipamento público. Com esse valor, ele só pode investir em equipamento público, ou em infraestrutura local, ou em construção de determinado fim, que seja para o bem coletivo, que seja algo que realmente o local esteja precisando. Então, tem essas 3 diferenças. Então, eu vou explicar aqui, no geral, qual que é o objetivo de cada zona e por que foi especificado esses valores maiores. A zona ZR1, a gente determinou que ela é uma zona de alto padrão, por isso que ela tem um lote de tamanho maior. Algumas zonas aqui no município foram especificadas já com essa tipologia. Por quê? Porque a gente sabe que são lotes maiores com construções de um porte mais elevado, né? São construções mais caras. Isso também beneficia o proprietário. Por quê? Porque ele está hoje numa zona desclassificada, zona residencial. E ele vai passar a ter um lote na zona ZR1, que para ele é muito melhor, se você for ver. Porque ele vai ter uma contribuição entre maior, mas se ele for vender a casa dele, está numa ZR1, que é um padrão melhor. A ZR2, o objetivo dela é adensamento. Então, é principalmente você adensar mais o lote, verticalizando ou não. Com relação, justamente, então, a gente especificou algumas áreas que têm característica residencial, mas que têm potencial de você realmente aumentar o nível, a altura das construções. Por exemplo, eu construí um predinho, né, de 4, 5, 6 pavimentos. O que hoje a minha legislação me limita em 4. Hoje, nenhuma zona me permite construir mais que 4 pavimentos. Né, eu tenho uma limitação. Então, eu tenho essa limitação, daí, às vezes, eu tenho um bloqueio, e daí eu tenho que passar, às vezes, para o conselho da cidade, enfim. Então, a gente definiu essa zona com uma altura maior, um gabarito de altura maior. A zona ZR3 é uma zona com um padrão um pouco mais baixo, médio-baixo, mas que ela tem uma classificação para ela poder adotar, digamos assim, os demais tipologias de edificação residencial. Então, por exemplo, zona médio-baixo, eu posso incluir nisso. E nisso faz diferença também na questão de cobrança de valor de metro quadrado. Então, por exemplo, a pessoa quer financiar. Se ela tiver um lote na zona R1, o custo do lote dela já é mais caro. Né? Então, a gente também... A intenção do zoneamento é você conseguir fazer essa classificação para conseguir separar e distinguir. E precisa ter essa distinção. Né? A gente não pode deixar tudo igual. O que vai implicar esse coeficiente de aproveitamento máximo lá? Por exemplo, o terreno no ZR1, 360 metros. O que incide nesse terreno, esse coeficiente de aproveitamento máximo? O que ele significa para o proprietário? Quanto ele pode construir de metragem? É 3. O número do coeficiente, ele sempre multiplica a área do lote. Tá? Então, assim, 3 vezes o 360 é o meu limite de construção. Tá? Então, 4 vezes a área mínima que eu tenho do meu terreno. Então, é 4 vezes aquela área. Então, o 3 vezes 360, por exemplo, eu tenho um lote de esquina que ficou 450.
Então, a pessoa pode construir, no máximo, 1.350 metros. Esse é o limite de construção que ele pode ter. Tá? Então, a mesma coisa, por isso que em algumas zonas, por exemplo, a zona de adensamento residencial, zonas mais adensadas, ficou com o número 4. Por quê? Porque é difícil você construir uma edificação com múltiplos pavimentos com um coeficiente 2. Né? É difícil, ainda mais se a pessoa tiver um terreno de 300 metros só. Ela vai poder construir só 600, então tipo, fica inviável. Como é que a pessoa vai construir e adensar 600 metros só? Né? Então, esse é o objetivo do coeficiente, determinar o limite de metragem de construção na zona. Tá? Então, analisando, teve a alteração que diminuiu. Que diminuiu só foi... Teve algum que diminuiu? Não, todas foram aumentadas. Todos aumentados, né? Era 10, 20... então, analisando, né, por essa questão, a quantidade de metros que se pode construir. Se aumentou todos, é melhor para o proprietário do imóvel. É isso que eu entendi, Carol? Isso. Na verdade, assim, a gente distinguiu as zonas, né? Justamente para a gente conseguir ter essa caracterização diferente. Né? O 4 está justificado porque é para densamento, o 3 porque normalmente são zonas de alto padrão, são edificações maiores, né? São casas maiores que o pessoal constrói. E as zonas de comércio e serviço é a mesma coisa. Né? Tem ali 2,5, 3, conforme a zona. Tá? A comercial 1 acho que teve maior alteração, né, Carol? Foi 4. É. Porque a comercial 1 basicamente ficou restrito às principais vias da cidade, né, as vias mais de comércio. E a gente, apesar de a gente ver que tem tido muito desmembramento e os lotes têm ficado muito pequenos, aí a pessoa quer construir uma coisa enorme e às vezes não consegue, porque o lote é muito pequeno e limita às vezes no coeficiente ou mesmo na taxa de ocupação. Carol, só voltando no residencial, uma dúvida minha. Uhum. Eu tenho um lote de 500 metros. Qual o valor máximo de construção? Se for na ZR1, é 1.500 metros quadrados. Se for na 2, é 2.000 metros. Se for na 2, é 2.000 metros. Você vai pegar a área do seu lote e multiplicar por esse número aqui. Esse número aí. Isso. Daí, conforme a zona que você se encontra. Tá? Então, depende da área do seu lote. Depende da metragem do seu lote. Daí você multiplica por esse número ali, que é o coeficiente. Mas daí lá na 3, que foi para... Para 2. Para 2, e ele era... 3,5. 2,5. Foi a única que a gente fez uma diminuição. Por que nessa ela é zona residencial 3? Ela é zona residencial 3, que o objetivo dela não é adensar tanto. Tá? É habitação unifamiliar, por exemplo. Não, isso, ela pode ser habitação unifamiliar e ela pode ser outras coisas também. Tanto é que na tabela lá para frente você tem outros usos. Isso, ela tem outros usos. Tá, mas daí se ela tem os permissíveis, eu não posso deixar ela com uma taxa de ocupação maior? Pode, é que assim, como o especificado 2, como a zona ZR3 ela pegou grande parte da cidade, a gente sabe que grande parte da cidade, alguns pontos não tem uma infraestrutura muito adequada ainda. Por isso que a gente deixou 2, que é um número básico, assim, que dá para trabalhar com ele. Né? Não é um número assim... Tanto é que são pouquíssimas, e digo eu, pela questão de analisar os projetos, que são pouquíssimos projetos chegam no 1,5 de coeficiente. Raros são os projetos que chegam no 1,5. Porque poucas pessoas verticalizam. Tipo, tanto é que a gente vê que a verticalização aqui não é tão grande. Né? Então, a gente começou a tentar incentivar pela ZR2, por exemplo. Às vezes, por ela estar localizada junto ali em algumas partes com a ZCS1, talvez incentive um pouco mais. Eu acho que o meio ali, 0,5, não vai fazer tanta diferença, porque não teve nenhum projeto que passou do coeficiente de 2,6, por exemplo, que era o que estava no zoneamento anterior. Né? Nenhum chegou no 2,6. Qual que era a 10 ali que está na tabela bem embaixo, né? É na outra tabela. É da outra. É da outra tabela. Ainda não chegamos naquela discussão. É na de baixo. Quer que desça, Eliseu? Não, eu achei que fazia parte do mesmo. Então não alterou muito, né? É só essa da ZR3, que era 2,5, voltou para 2.
É o único ponto ali. E na lei antiga era 2,6, né? 2,6. Mudou 0,6. E em relação a esse coeficiente, vocês já querem se manifestar? Se vai Dá manter? 180 metros de um lote. Quantos metros? Vamos supor, se você for pegar um lote de 600 metros, no caso, Sim. dá 180 metros. Dá uma alteração grande, né? É significante. Lembrando que o ZR3, o mínimo é 200 metros e o de esquina é 250. Então, Poderia haver aí um acordo de 2,3, alguma coisa assim, ou não? 2,5. Ou 2,5? Acho que fica legal 2,5, né? O que entende, André, Marlene, Jorge? Estava 2,6, fica 2,5. Na ZR3, Eliseu? Ali no 2, ali, ó, terceiro. Com relação, diante do exposto aí de coeficiente de aproveitamento, o único que está criando uma diferençazinha assim, né? É esse, né? O terceiro ali, o 2,0. É ZR3. A gente podia... Ele já era 2,5 na emenda. Na emenda que vocês propuseram, no substitutivo 1, ele era 2,5. No original era 2,6. É na ZR3, né? ZR3. Vamos todos concordar? Se não gosta, mas pode fazer. Sim. Então já deixamos definido assim, 2,5. Eu, da minha parte, sim. Eu concordo. O fato da gente colocar 2,5, Caroline, causa alguma dificuldade? Na verdade, assim, o 0,5 é pouco. Não vejo tanta diferença. Foi o que eu falei. O que era permitido antes era 2,6 nas zonas residenciais. Como eu também já comentei, nunca houve projeto que chegou nos 2. Assim, raramente são os projetos que chegou no coeficiente, precisar de um coeficiente 2, por exemplo. Então, depende, assim, vai ter alteração? 0,5, né? Considerando que o 0,5 é o potencial construtivo, então, assim, você está permitindo a pessoa construir mais, às vezes pode ser que em locais que não seja dotado de infraestrutura suficiente, mas eu vejo, assim, a diferença ainda é pouca, tá? Fica a critério... Então fica 2,5. Na zona comercial 1, 2, zona industrial 1 e 2, vocês também já vão fazer análise? nesse todos aumentaram. Sim. Com exceção da zona comercial 2, aumentou também. Era 2,5, ficou 3. Uhum. Todas Dá aumentaram. para descer a tabela daí? Você já está no próximo? Não, eu estou ali ainda, ó, no coeficiente de aproveitamento máximo. Qual? Está aqui, ó. Está analisando esses aqui ainda. Esse 2 era referente à zona residencial 3, 1,5 referente à zona de interesse social. E segue-se 4, zona comercial 1, 3, zona comercial 2, a próxima zona comercial industrial 1 e zona industrial 2. Só aquele ali, que, né? Só o terceiro mesmo. Só a zona residencial 3. A altura máxima também teve alterações. Na ZR3, na emenda era 10, com o substitutivo passou para 12. A zona de interesse social era 7, passou para 12. E o último, que seria industrial 2, era 18 na emenda de vocês, e com o substitutivo 2 passou para 40. São as 3 alterações que teve em relação à altura máxima. Acho que foi todo melhorado, né? Se dá para manter daí. Todos de acordo? Significa exatamente isso aí, que vai ter essa altura Não, a altura acrescida máxima. A altura máxima. de 12 para 40? É isso mesmo?
Na verdade, assim, as zonas industriais, a gente tem que lembrar que, às vezes, a gente tem edificações que necessitam ter uma altura grande por questão de funcionamento, às vezes, de maquinário, por exemplo. Então, a gente achou interessante aumentar, porque a gente também não sabe que tipo de uso vai ter esses lotes, né? Exatamente para que finalidade. Então, os 40 metros não é 40 pavimentos, né? Então, 40 metros é o limite, realmente, aonde pode ter a parte construída. Pode ter até 40 metros, que basicamente, para ter uma noção, dá um edifício de 13 pavimentos, né? Arredondando. Não necessariamente, mas pode ser, para a gente não limitar também, e as zonas, pelo menos a zona industrial 2, a gente pode ser que venha ter alguma instalação de uso que necessite de uma altura maior. Então, para a gente não ter nenhum problema com a legislação, a gente ampliou um pouquinho. Tá? Então, Passamos para o mantemos próximo? assim, passamos. Em relação ao recuo frontal, houve alteração na zona de interesse social, na emenda era 2, passou a ser 3, na zona comercial 2. Não é de interesse social, não é a ZR3 ali? É na ZR3. Era... Confirma aí para mim, Eloy, no projeto. É ZR3. ZR3? Aham. ZR3. Tá. Pela ordem, né? Uhum. Ali. O projeto Dá uma confirmada ali no projeto para mim, Eloy, fazendo favor. está 3 metros. Então Tá é no isso. substitutivo. Uhum. E daí agora veio com 2. Não, Era 2, Era no substitutivo Era 2 e um, passou veio a com 3. veio com 3. Depois, acredito que a Carol vai falar, argumentar, mas eu acho que foi discutido aquela vez, né, Luiz? A questão do recuo, né? Foi optado, conversado para ficar em 2 metros. Eu não sei qual que é a objeção, Carol, qual que é o argumento. Na verdade, assim, o recuo frontal, ele tem algumas questões com relação à parte urbanística, digamos assim, qual que é a finalidade dele. O recuo não necessariamente é para você distanciar da rua para a edificação ficar longe e você perder seu lote na frente. Né? A gente sempre fala que o recuo mínimo é 3 metros, mas não necessariamente a pessoa tem que deixar só 3, ela pode deixar maior e incluir a garagem na frente, por exemplo, né? Deixar um espaço para carro. Né? Ainda mais nas ZR2, que a gente tem um lote menor. O que acaba, às vezes, acontecendo é a pessoa obedecer os 3 metros, por exemplo, e, às vezes, o carro não caber direito, né, no projeto, não ser pensado muito bem na garagem. Então, diminuir para 2, acredito eu que, assim, a finalidade também do recuo é, futuramente, se houver necessidade, de você ampliar uma rua. Então, por exemplo, às vezes a gente tem vias pequenas e a gente tem casos de muitos municípios que teve a necessidade de alargar alguma rua por questão de aumentar a capacidade viária de trânsito de veículos, por exemplo, né? Então, assim, para o lote, para a edificação não ficar já muito perto da rua, a gente tem o recuo frontal definido também por essa questão de ventilação, por questão de arborização, por questão de visibilidade da rua e pela questão de alargamento posterior, se houver necessidade de alteração de um projeto. Então, por exemplo, foi feito o estudo e é necessário alargar a via tal, então você vai pegar 1 metro, por exemplo, de cada lado, né, do alinhamento, e você amplia a via. Então, necessariamente, a sua casa vai ficar tão próximo já da rua. Então, você ainda tem aqueles 2 metros sobrando. Então, é mais por essa questão. E como a zona ZR3 ela é uma zona que vai abranger grande parte do município, então eu vejo que manter os 3 metros, que é do jeito que já está, acho que não vai ter assim, um peso tão grande. Tá? Carol, eu estava olhando aqui no substitutivo 1, tinha ficado já 3 metros, na anotação aqui que ela está 2, mas não é 3 metros no substitutivo. Mas não tem como, Carol, na ZR1 deixar 3 também, todos igual? Então, o ZR1 em si, a gente, imagino eu, que vai ter casos que nem vai pegar os 3 ou 4 metros. Normalmente, zonas de padrão residencial um pouco mais alto, eles até recuam mais a edificação, por questão justamente de insolação, ventilação, até realmente para aproveitar o aproveitamento melhor do lote. A gente tinha colocado 4 para
digamos assim, como o lote já é grande, não tem aquelas edificações de um padrão tão grande, tão próximo da rua. Ele realmente se restringir ao restante do lote, né? Digamos assim. Tem uma visibilidade, até a questão de visibilidade é melhor. Mas isso também vai se aplicar às futuras zonas. Então, a gente sempre diz que esses índices, nas áreas que já estão consolidadas, por exemplo, ele não vai se aplicar, ele vai se aplicar às áreas onde serão construídos. Né? Então, esse é o ponto também que a gente tem que lembrar. Tá? Eu só verifico que na ZR1 a taxa é um terreno grande, mas a taxa de ocupação ele ficou em 60%, né? Daí, se nós fizermos um recuo de 4 metros, perde mais terreno ainda. Na verdade, assim, ele não perde o terreno. A taxa de ocupação dele, na verdade, vai para o restante do lote. Né? Essa faixa, porque a gente tem uma faixa obrigatória de área permeável, né? Uma taxa, já não sei quanto que era na ZR1, não me recordo. Mas ele pode, a zona permeável, por exemplo, se restringir e ficar melhor posicionada na frente no recuo frontal, que é onde o pessoal às vezes constrói desses jardins, né? Essa parte de arborização dentro do lote e tal, bem bonito, o pessoal acaba deixando na frente, né? Por questão de estética também. Então, já a pessoa utilizaria essa taxa de permeabilidade na frente do lote, nesses 4 metros. No caso, Carol, a comercial ficou com quantos de recuo? A parte a parte de comércio ficou nulo, né? Ficou zero. Esse zero é para questão realmente de o comércio poder ficar no alinhamento predial. Tá? A questão parte dos lotes comerciais. A gente vê também que tem gente que opta, enfim, por deixar o recuo e deixar os estacionamentos na frente. Né? A gente tem casos que o pessoal prefere recuar e deixar o estacionamento para o cliente. Também é uma opção. Mas ele ficou nulo, né? Ele não foi obrigatório o recuo frontal. Meu Deus. Ô, Carol, essa situação acho que aconteceria no 2, né? Na zona comercial 2, que ficou o recuo ali de 8. No 2 é 8. Isso. Mas no 2, a zona comercial 2, ela é com comércio maior, né? Que é um porte, ele abrange um porte maior de edificação, né, comercial, e ele está mais restrito aos locais perto da marginal ali. Então, por isso que ele ficou com um recuo maior. Uhum. O interessante, sempre quando vocês também forem dar uma olhada, é ver onde está no mapa cada uma das áreas, né? Porque a gente define, olhando também no mapa, qual a infraestrutura está correspondente a cada uma das zonas, para não ficar nada incompatível. Silmar, em relação a esses itens, mantém? Exatamente, isso aí que nós vamos consultar os demais companheiros aqui. Eu estava preocupado até antes para me ilustrar com aquele 8 ali, depois você falou. A segurança eu achei maravilhoso. Eu, pelo que a Carol explanou, eu achei que devemos manter. Eu tenho que ouvir os demais. Inclusive... Eu acredito que o argumento é válido, né? Dá para manter. Você pode passar para adiante. Então vamos. Recuo lateral e de fundo mínimo. Esse teve algumas alterações. Carol, se quiser explicar. Eu optei por manter o recuo mínimo obrigatório pela Constituição, a gente diz assim, né? Na verdade, pelo Código Civil, que é o que restringe com relação ao distanciamento. Então, por exemplo, eu mantive 1,5 m distanciado, que é o mínimo quando a gente tem uma abertura, tá? Para qualquer zona, basicamente. Só a zona ZCS2, que ela já tem os recuos maiores, que foi deixado 2,5, que é aquela que fica lá na marginal. Então, assim, para realmente não ficar muito perto uma da outra, foi definido como 2,5. E a parte das zonas industriais, que também era o que já estava. Os demais foi mantido 1,5, por quê? Porque se eu incluir como 3 metros, eu vou ter que obrigar a pessoa, quando ela tiver janela, a deixar 3 metros para cada lado de divisa. É muita coisa. Né? Então, a gente optou por 1,5, porque já é o que a legislação federal, enfim, indica, né, o mínimo, e a gente acabou optando por ela. Tá? A comercial passou para 2,5.
Isso, É é comercial 2, passou para 2,5, que é aquele comercial que fica lá perto da Marginal, né? Aquelas áreas lá perto da Marginal, que é o comércio de grande porte. E já se equivale à zona industrial, Zona né, Carol? industrial. Isso. Que já são lotes maiores também, é né? lateral Se for com ver. abertura, 2,5 já estava no substitutivo. Ficou 2,5 ali também, né? É sugestivo. Mantém? Mantemos. A única coisa que eu não lembro se tinha sido mantido ou não, tem uma nota embaixo que conforme vai subindo os pavimentos, a gente obrigou a recuar um pouco mais, pela questão de ventilação e sombreamento das edificações ao redor. Então, um edifício de 10 pavimentos, por exemplo, ele vai ter que ter um recuo maior do que 1,5, para justamente não sombrear tanto, né, as casas do lado, por exemplo, né? Porque às vezes você constrói uma casa, tal, faz as aberturas e constrói um prédio do seu lado, colado na divisa, e daí você não tem sol nunca. Então, a gente fez essa obrigatoriedade de recuo. Tá? Muito bom. Ok. Último item da parte de ocupação, recuo lateral e de fundo mínimo sem abertura. Esse item não estava inserido nas emendas do substitutivo 1. Observação, Carol. Então, esse daqui, na verdade, a gente permitiu. Por exemplo, se eu tenho uma parede cega, né, que a gente diz uma parede sem abertura nenhuma, eu posso optar em não ter que ter um recuo de 1,5 m. Eu posso encostar minha parede na divisa. Né? Então, se eu não tenho janela, eu posso usar minha divisa lateral, por exemplo, e encostar minha casa. Na verdade, ele não estava especificado, mas ele, se eu não me engano, se não me falha a memória, tinha alguma nota, alguma coisa de observação. Eu só incluí ele na tabela, tá? Até porque daí, para aparecer, 1,5 na zona industrial 2. Tá? Porque daí, tendo ou não janela na zona industrial 2, é obrigatório ele se afastar da divisa. Então, vai ter que manter pelo menos 1,5. Ok. Caso tenha a parede cega, Na industrial 2, foi mantido que, mesmo tendo a parede cega, tem que distanciar 1,5 m. Mas porque a zona industrial 2 são lotes grandes, né? residencial não. Residencial não. Só na última. Tá? Aquela indústria mais pesada. Em relação à ocupação, tinha 2 notas. Carol, não sei se quer fazer alguma observação que está ali constando no painel. Então, a primeira é com relação ao que eu havia comentado, né? A partir do 5º pavimento, então, a gente vai aumentando o recuo das edificações, tá? E o segundo é com relação à parte que eu já havia comentado, em outras, até na reunião na semana passada que a gente havia conversado, de permissão de lote com medidas inferiores, né? Quando for para regularização, até também é o caso que a gente vê de áreas em condomínio hoje ainda, que a pessoa deseja desmembrar, que já existe edificação, e a pessoa quer desmembrar, às vezes, em 2, 3 lotes, cada lote vai ter uma edificação, e a pessoa, às vezes, não consegue. Então, daí foi uma nota ali incluída, né, com relação a lotes com medidas inferiores. Que daí volta ao artigo 44, que eu havia comentado com vocês que antes estava tudo como nota, e eu preferi incluir como um artigo, devido à importância dele, e daí ele, enfim, ser reforçado algumas medidas. Com licença, Eloy, você quer fazer alguma observação quanto à emenda de Eliseu nesse momento ou posterior? Não, acho que pode fazer a leitura, né, para... Você quer que eu faça a leitura agora ou depois da reunião com a Carol? Quer utilizar esse momento? Porque nós estamos falando do artigo 44. Tá, mas o 44 é daquelas exceções, né? Isso. Que essa emenda do Eliseu vai entrar nas exceções. Isso, mas a observação Vai e ser um a novo recomendação artigo. foi um novo artigo. O vereador Eliseu estava cogitando retirar a emenda? Você comentou? Não? A próxima tabela, posso passar para a próxima? Vai. Posso? A próxima tabela trata do uso do solo. Essas siglas, eu vou deixar a cargo da Carol para ela fazer a explanação dela. E eu não sei se o presidente vai querer que faça uma análise de item por item, porque o que aconteceu aqui foi algumas áreas estavam no permitido, depois passaram para o permissível,
e outras foram para o proibido. Então, houve uma alteração entre essas tabelas. Fica mais claro a Carol explicar essas alterações que foram feitas no substitutivo, para vocês entenderem, mas foram feitas basicamente alterações em relação à inserção dos itens nas tabelas. Mudaram, houve alterações conforme está constando ali do lado. Carol, eu pediria que você explanasse para eles a diferença ali dessas áreas, do permitido, do permissível e do proibido, e as alterações que foram inseridas. A gente tem as 3 possibilidades de uso, ou uma delas não possibilidades. O permitido é aquilo que a pessoa pode construir a consenso. Tipo assim, eu quero construir uma casa em uma zona e está como permitido. Eu posso construir sem problema nenhum. O permissível, ele só é liberado para a pessoa construir ou utilizar daquela forma mediante aprovação do conselho. Então, o conselho tem que aprovar que aquele uso seja instalado em determinado local, em determinada zona, considerado como permissível. E o proibido de forma alguma, a pessoa pode ter aquele uso naquela zona específica. Lembrando que os usos que hoje divergirem do que já está, a pessoa não precisa retirar o que já está lá. Então, como a gente está fazendo um ordenamento de forma diferente, para tentar adequar as futuras instalações, o que já existe, por exemplo, hoje, e vai divergir com a nova lei, a pessoa não tem que retirar o uso dela em determinado local. Ela vai continuar lá, mesmo sendo proibida. Por quê? Porque foi aprovado anterior à lei que vai entrar em vigor. Então, vamos sempre lembrar disso, que é a mesma coisa com relação aos novos lotes. Os novos lotes vão adotar exatamente essa medida, né? Não que os lotes de agora, necessariamente, eu vou obrigar eles a ter essa medida mínima. Tá? Então, sempre vai ser daqui por diante, conforme for aprovado. Tá? E com relação às especificações, né, as siglas, no fim da tabela tem especificado o geral, o que é o explicativo de cada uma delas. E eu gostaria até de pedir que, antes até de vocês aprovarem ou não, olhar exatamente, por quê? Porque eu acabei me baseando bastante em outras legislações de município e incluí alguns usos. E tanto é que foi incluído o ZS3, se eu não me engano, que não tinha antes. Isso. E eu defini melhor por zona com relação às categorias. Por exemplo, os ZS3 são zonas de comércio e serviço de impacto, aqueles que normalmente demandam geram um trânsito maior de veículos, de pessoas, e necessariamente eles vão causar um certo transtorno, digamos assim, né, vão aumentar o fluxo em determinado local. Então, cada uma das zonas foi especificada com os usos compatíveis. Então, essas siglas são um agrupamento de serviços e de comércio que são possíveis instalar em cada uma delas. Então, foi reduzido as siglas para ser mais fácil de você, no geral, entender para que serve cada uma. Presidente, eu verifico contigo e com os demais se vão querer fazer a leitura individual de cada um desses itens ou se vocês analisam o projeto físico posteriormente, que ele vai se alongar um pouco. Eu vou consultar os colegas, em virtude de que isso, eu acredito que é muito interessante para a gente definir como votar. Apesar de demorar, né, eu acredito que nós temos que ter uma formação, um conhecimento que nós estamos ganhando aqui, para a gente conseguir votar depois de forma mais tranquila. Mas com relação à pergunta dela, se lê separadamente, cada um deles, eu deixo que os colegas vereadores definam. Então, presidente, peço uma palavra. A gente optou, aquela vez na reunião, colocar permissível, para não que é permitido, é permissível, né? Para ver se a gente... Tinha muita coisa que a gente tinha dúvida também, né? Porque é muito complexo ali analisar tudo. Então foi optado por permissível, desde que tenha uma conversa, seja justificado. Que é o conselho, de repente, aprova, né? Isso que foi chegado num bom senso ali com todos. Agora, não sei se a Carol ali estudou mais a fundo o projeto, né? Porque ele é bem complexo, né, Carol? É muitas páginas. Se for nós ler, eu vou ficar o dia inteiro aí. A gente tem que chegar num acordo. A
finalidade do proibido e não deixar tudo como permissível é justamente você restringir e não dar a possibilidade de determinado uso se instalar, porque ele não é compatível, né? Eu, por exemplo, deixar construir uma boate numa área de zona residencial de alto padrão é incoerente, né? Eu acho que não cabe isso. Então, algumas desses usos, por exemplo, eu colocar uma área que tenha um impacto maior de utilização, por exemplo, que gera ruído, né? Eu deixar que ele se instale numa zona residencial, que tipo de indústria eu posso permitir? Eu não posso permitir qualquer tipo, né? Ou então, mesmo que eu jogue para o conselho, eu acho que é uma responsabilidade grande, eu acho, como até vocês no Legislativo têm esse poder, eu sei que demanda tempo, né? Porque isso aqui também demora para a gente elaborar e a gente sabe que uma definição pode impactar de forma positiva ou negativa o município como um todo. Ver que alguns usos realmente que foram especificados podem ser que não sejam compatíveis com a zona que a gente está definindo, né? Então, por exemplo, os industriais, por exemplo, são os mais problemáticos, até por questão de ruído, questão de poluição, mas tem alguns industriais que é aquelas indústrias mais caseiras, aquela de pequeno porte, que não gera tanto ruído, que pode ser até de uso da própria pessoa. Então, eu tenho um lote, eu quero construir determinado uso na frente, eu quero morar no fundo. Isso, às vezes, não tem problema, né? Mas o que exatamente eu posso especificar? Então, por isso que alguns usos foram proibidos, para realmente a gente não jogar para o conselho uma responsabilidade de negar ou permitir algo que, às vezes, o conselho, por ser formado por membros não técnicos, às vezes não podem faltar um pouco de conhecimento do que pode, dali 5, 10 anos acontecer, tendo aquela instalação de determinado uso. Então, por isso que, da parte técnica minha, foi especificado dessa forma, por questão de planejamento da cidade como um todo, né? E a gente saber que áreas, às vezes, alagadiças, áreas determinadas que tem área de captação, às vezes que a gente sabe que não tem esgoto, por exemplo, que pode ser um problema para determinado local, eu permitir que se instale algum uso que vá gerar uma poluição local ali, ou um incômodo para o morador. Certíssimo. Então, não dizemos se é necessário que façamos leitura de tudo, Marlene. O Jorge se ausentou? André? Só complementando ali a fala da Carol, aquele dia foi discutido algumas questões mais ou menos nesse rumo. A pessoa, vamos supor, ela tem lá ela mora no local, lá tem um negócio que conserta a roda. É permissível. O cara tem a serralheria do Hermes, vamos supor lá. É permissível, desde que não atrapalhe. Então, a gente optou aquele dia no permissivo para não proibir muito. Senão o cara fala, pô, eu quero fazer aqui meu negócio, o único terreno que eu tenho, eu não posso fazer aqui. Então, essa que foi a questão, que era permissível desde que tivesse uma justificativa. Não era, tipo assim, proibido já, entendeu? Esse que foi o argumento de todos que estavam ali. Mas se vocês optarem, a maioria optarem para seguir como está, né? Como foi, a Carol deu ali a sugestão dela, que ela estudou bem o projeto, a gente fez uma análise ali, estudamos também, mas fizemos uma análise meio geral, né? Até entendo que esse exemplo que ela citou de uma boate no local de habitação coube perfeitamente no que você se referiu aí, o proibido, né? Que não pode, fim de papo. Não tem como a pessoa procurar outro recurso, procurar conselho, procurar alguém, né? Eu acho que cabe a Eliseu esse texto ali de proibido, né? Então seguimos. Segue o baile. O próximo item a ser analisado é a tabela de vagas para estacionamento. Esse item eu não fiz observações porque é uma parte muito técnica e não caberia a mim fazer essas observações aqui
Como, por exemplo, kitnets não estava inserido nas emendas, mas foi trazido esse termo aqui para o substitutivo 2. Habitação também sofreram algumas alterações de redação e técnica. A questão das vagas também sofreram alterações de metragem e de localização. Então, eu passaria para a Carol para ela fazer uma abordagem geral acerca das alterações que foram feitas no substitutivo 2. Foram acrescentados alguns usos que não estavam incluídos na tabela anteriormente. E alguns deles, na verdade, seguiu o que já estava. Tá? A gente também não tem muita complicação. O geral, a gente tem muita dificuldade em exigir que seja construído vagas para estacionamento para comércio e serviço. Por exemplo, às vezes a pessoa inclui no projeto, mas ela coloca que a vaga vai se localizar no fundo do lote, só que daí a pessoa ela fecha com o portão, então quer dizer, vai ficar no fundo do lote, mas não vai ficar disponível para cliente, por exemplo, que é o objetivo. Né? As vagas são obrigatórias porque a gente sabe que uma sala comercial, uma loja, vai gerar fluxo e as pessoas utilizam muito o carro. Então, o carro vai necessitar parar em determinado local. Aonde que o carro vai parar? Né? A gente vê que até para andar aqui em Pitanga, no centro, e é uma cidade pequena, a gente tem dificuldade de achar vaga de estacionamento. Por quê? Porque a pessoa vai trabalhar e ela põe o carro na frente da loja dela. E isso é muito comum. Muito comum mesmo. Assim. Ou então, a vaga ela tirou realmente, tem um projeto, aprovou o projeto dela, existe uma vaga comercial, mas ela deu outra finalidade para ela. Ela utilizou para outra coisa. Então, quer dizer, a pessoa que for utilizar a loja dela vai continuar parando o carro na rua. E a gente tem sempre esse aumento de veículos na rua. E a gente tem sempre a necessidade de ampliar cada vez mais a rua para comportar mais carro. Então, quer dizer, está num ciclo vicioso. Você oferece mais vaga, estimula as pessoas a andarem mais de carro, e a pessoa que tem o comércio dela não quer deixar carro porque ela quer construir o máximo que ela pode, e ela vê o carro como uma limitação de área construtiva dela. Então, a gente tem um ciclo que a gente não consegue. Então, alguns usos aqui, na verdade, foi especificado até de forma, digamos assim, mais clara, mas, no geral, o nosso problema é que a pessoa vem para cá para tirar um projeto, um alvará de um projeto, e ela coloca como área comercial. Vai ser uma sala comercial. Mas, na verdade, às vezes, ela vai utilizar, por exemplo, para uma loja ou então para uma prestação de serviço, por exemplo, uma clínica, né, que exige uma quantidade diferente de vaga. Né? Então, isso tudo, na verdade, a gente até tenta e orienta a pessoa a especificar o melhor possível quando ela vai protocolar um projeto, porque, às vezes, ela especifica de uma forma que exige mais dela do que se ela deixasse realmente, de fato, para que vai ser. Né? Por exemplo, a marcenaria, às vezes, a parte de autoelétrica, exige uma quantidade diferente do que um depósito. Né? Então, assim, em geral, algumas coisas mantiveram do jeito que estava no outro substitutivo, outras foram agregadas até alguns usos e foram acrescentados. E com relação à kitnet, realmente a gente não tinha. Eu achei interessante porque a gente começou a ter alguns projetos que a gente acabava incluindo como habitação unifamiliar, porque não tinha como, e não necessariamente, às vezes, a gente precisa de uma vaga. Então, eu me baseei em outros municípios para saber como que eles definiam e acabei incluindo, né, uma vaga, pelo menos a cada 2 unidades, não necessariamente uma por apartamento. Né, que essa é o que, em geral, se aplica em municípios da nossa região aqui. Tá? Carol, cada 2 unidades, desde que, se ela ficar em 60 metros quadrados, não precisa. Porque ali, ou a cada 70 metros de área construída. Isso. Então, na verdade, eu vou optar pelo mais restritivo. Tá? Eu sempre vou pelo mais restritivo. Se ele atingir uma a cada 2, ou a cada 70. Vai ser sempre assim. É o que... Eloy, não sei se a colega e os demais gostariam que fizesse uma leitura individualizada de cada tipologia para vocês analisarem? Olha, esse projeto dos estacionamentos a gente discutiu bastante, né, Eloy? Na questão dos mercados lá, por exemplo. Era de 40 metros uma vaga, não era?
A gente optou por 25 metros, não era? 25. É. Para a área de vendas mesmo só, Pra né? área Que de é a parte venda. do salão deles. Porque a gente realmente, por exemplo, vou dar um exemplo comum, que é o Superpão, por exemplo. No final de semana, você vai ao mercado e você não acha vaga. Né? Eu não sei se vocês já foram, eu já fui algumas vezes no final de semana, e eu coloco o carro fora, às vezes, porque não tem vaga. Ou eu fico rodando, né, em círculo, até alguém vagar. Então, por exemplo, ali, visivelmente, o deles está inferior ao que hoje deveria, ao que hoje, por exemplo, está na legislação. Né? O caso deles é diferente. Mas para os próximos projetos que venham a ter, por exemplo, venham a ter outros mercados, a gente exigir essa quantidade. Porque a gente sabe que, em geral, a maioria das pessoas vão de carro, por questão até de transporte, das compras, né, por ser difícil. E, então, eu acho que isso talvez não seja um problema, visto que até a própria pessoa, hoje em dia, alguns supermercados preferem ampliar a área de estacionamento para deixar mais fácil para as pessoas comprarem mesmo. Né? É uma forma de você estimular, porque se você restringir um pouco mais, eu às vezes prefiro ir em determinado mercado que eu sei que tem vaga do que eu ir lá no outro que eu vou ter que ficar rodando para achar um lugar. Então, na verdade, não é nem como uma limitação, é como uma possibilidade da pessoa ter vaga ainda daqui 5, 10 anos. Lembrando que esse projeto vai se estender para os próximos 10 anos e para os próximos projetos que vierem a ser construídos de supermercado. Na questão também da kitnet, Carol, eu vejo o seguinte, as pessoas que geralmente optam pelas kitnets são pessoas que não têm um poder aquisitivo de ter um veículo. Eu tipo assim, eu tenho 5 kitnets ali no centro, nenhuma vaga de garagem. Eu já falo, não tem vaga. Meu vizinho também tem 5, outro tem mais 3. Então, as pessoas que vão procurar esses imóveis para alugar, eles geralmente não têm veículo. E é uma forma de habitação muito comum. As pessoas que vêm estudar, os jovens que vêm estudar em Pitanga, porque nós estamos começando uma cidade universitária, né? Então vem muitas pessoas de fora aqui estudar. Então elas, por optar por... Agora, se você for fazer tipo 5 kitnets, deixar 5 vagas, daí geralmente fica complicado para a pessoa construir daí. Ela vai optar por um valor, ela prefere fazer, daí já que ele vai fazer com garagem, fazer de repente uma construção maior. Então acho que dá para a gente rever essa questão ali e também na questão dos estacionamentos para mercado. Se a gente vai meio inibir a pessoa de vir investir também aqui, se exigir muito. Restaurantes, churrascarias também não tinha no projeto. Antigo, né? Não tinha, né? Não tinha. Shopping também eu acho que não tinha no antigo. Não, então, vários usos foram acrescentados. Né? Mas esse de churrascaria, restaurante, a cada 10 metros uma vaga, a cada 10 metros de área construída uma vaga, Também viabiliza o comércio. Consumação. É da área de consumo. Faço a leitura individualizada de cada tipologia para vocês analisarem. Devemos considerar, só um pouquinho, que, como disse a Carol, esse projeto, esse trabalho é para futuras, né? Por exemplo, se alguém for construir onde já existe uma estrutura como pode ser, é isso, Carol? É só novos loteamentos, né? Por isso pode ser, colega, que não agrave esse detalhe de o povo deixar de investir por esse impedimento. Eu estive lendo ali hoje, eu fiquei até pensando com relação à oficina mecânica e latoeiros, poder usar o passeio e a rua. Um pouquinho ali tem. A via pública ou o passeio poderão ser utilizados para a prestação do serviço. Eu achei um pouco estranho. Pudesse ser usado. Nessa observação aí, eu acredito que eu acho que faltou a negativa. Não? Exatamente. Olha lá. Faltou a negativa nele. Não poderão, né? Porque os comerciantes... Não, faltou a negativa ali. Os comerciantes não poderão utilizar também a via pública, né? Para colocar bancas, etc. Assim serão os latoeiros. Ó.
Com relação à quantidade de vaga, eu volto a dar minha opinião técnica. Por mais que a gente veja, nossa, a gente vai impossibilitar que um monte de gente construa aqui. Mas, normalmente, quem quer construir coisa um pouco com um certo conforto, oferecer para o cliente, as pessoas pensam em geral em vaga. Porque quase todo mundo anda de carro. Assim, a maioria das pessoas anda de carro. E a maioria das pessoas gosta de parar o carro na frente do lugar onde vai consumir. Até por questão de... a mulher está de salto alto, daí a calçada está ruim para andar, e daí a questão, ou então está chovendo, ou então tem um aclive ou um declive, e daí é ruim para caminhar, e às vezes carregar compra ou carregar determinada coisa. Eu vejo da seguinte forma: vaga todo mundo vai precisar. Isso a gente sabe que o município tem cada vez mais carecido de vaga. Eu, por exemplo, vim parar aqui, eu estava na rua fazendo outra coisa, vim parar aqui, eu dei a volta 3 vezes quase aqui na quadra, porque eu não achei lugar para parar. Né? Então, essa questão, por exemplo, eu vejo que, assim, por exemplo, uma vaga a cada 10 metros na área de consumação. Pouquíssimos são os restaurantes nossos que chegam, às vezes, a 40, 50 metros quadrados dessa área. A gente tem áreas pequenas. Então, no máximo, seriam 3 vagas, 4 vagas. Mas, para o cliente, a gente tem que lembrar que isso é para evitar que essa quantidade de veículos que necessitam caminhar, que necessitam rodar para procurar uso, tenha um local para parar sem ter que contar exatamente com o que tem na rua, o espaço público já reservado. Né? Então, é para a gente evitar que todo mundo só tenha a rua para estacionar, que está ficando, às vezes tem horários que é complicado andar, né, de carro, ou procurar um local perto de banco, por exemplo, agência bancária, dependendo do horário, você não acha em volta, lotérica, né? E nenhum deles a gente vê hoje que existe estacionamento reservado para cliente, a gente não tem. Então, todo mundo tem que parar na rua. Aí, se todo mundo tiver que sempre parar na rua, vai chegar uma hora que andar de carro vai se tornar acabar inviável, então é mais fácil eu andar a pé, às vezes, até. Aí, essa questão é para a gente evitar de contar sempre com a área de estacionamento pública. Tá? Simplesmente por essa questão. Eu acho que esse debate é bem válido, né? Mas nós temos que dar andamento. Acredito que a gente pode discutir isso posteriormente, na hora que for fazer a emenda. Vamos passar para adiante, porque daí tem as reuniões das comissões, né? Senão a gente... Da minha parte, em relação às emendas e o substitutivo 2, seria o último item dos estacionamentos. Aí, se os colegas, os nobres quiserem, depois podem passar na assessoria e pegar o projeto, analisar fisicamente antes até da votação. Obrigado. Ok, então eu agradeço a Josimara, a Caroline, algumas de vocês que quiserem se manifestar, fique à vontade e fique à vontade de continuar participando ou nos deixar, caso queiram. Eu, particularmente, agradeço a presença da Carol, que veio só contribuir com conhecimento para nós e para os nobres para a votação futura. E agradeço também a colaboração de todo mundo. Fico à disposição. Eu agradeço ao convite. A nossa intenção, pelo menos a minha, como arquiteta do município, é sempre tentar, através do nosso conhecimento, tentar agregar e melhorar o planejamento da cidade, porque eu, às vezes, esbarro em muitas coisas porque eu sou muito técnica e, enfim, também por não ter muito vínculo na cidade, então eu não ligo muito de falar não. Mas a nossa intenção, na verdade, é tentar contribuir com o que a gente sabe, olhando lá na frente, que pode dar ou não algum problema. Então, a gente quer evitar problema. E com o pouco que a gente sabe e o pouco que a gente vai aprendendo todo dia, a gente tentar melhorar o dia a dia das pessoas. Obrigada. Agradecemos a presença de todos os colegas vereadores que se expuseram a reunir conosco e discutir esse tema tão complexo. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião.